Olá, você internauta do BNews, estamos começando o nosso BNews Entrevista e aqui nos estúdios da nossa redação do site, ela que é baiana de Itamaraju, faz parte do primeiro escalão do governador Rui Costa, está na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, ela que também veio forjada do Movimento Sem Terra e se coloca como pré-candidata a prefeita de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores. Fábia Reis. Fábia, uma satisfação recebê-la aqui. Eu que agradeço, a satisfação é nossa, Vitor, poder falar desse momento, dessa conjuntura política e dessa nossa disposição de colocar também a apreciação do nosso partido, dos trabalhadores e das trabalhadoras, à nossa candidatura. Fábia, o PT já tinha 4 nomes colocados na disputa. Robson Almeida, Moisés Rocha, Vilma Reis, Juca Ferreira, e você vem para engrossar essas fileiras de pré-candidatos de dentro do próprio partido, das prévias do PT. Por que se lançar a candidata, pré-candidata a prefeita de Salvador e por que disputar essa validação da sigla para ir para o campo? Então, essa é uma construção do campo político da esquerda popular socialista, junto com alguns movimentos sociais, e que nós entendemos nesse exercício do Partido dos Trabalhadores, a legitimidade do conjunto dessas candidaturas, mas também pelo nosso percurso. Eu sou filiada há mais de 20 anos no PT de Salvador, participo das instâncias também, e eles enxergaram essa oportunidade de também a gente poder contribuir nessa construção dessa plataforma para Salvador. Como a gente apresentar um projeto consolidado, e é isso que a gente tem conversado com os nossos pares internamente para a gente chegar à unidade. Então, estou à disposição, ao lado dos meus colegas, da Vilma Reis, do Juca, enfim, do Moisés Rocha e também do companheiro Robson, para que a gente possa chegar ao entendimento de quem pode melhor representar e levar essa plataforma que é decidida pelo conjunto da militância, pelo conjunto das direções do partido. O prefeito ACM Neto, que é o principal rival de vocês, já sacramentou o nome de Bruno Reis como pré-candidato deles. Então já tem tempo à frente do núcleo opositor dele para fazer uma pré-campanha, para poder se articular. Você acha que a oposição a Neto, no caso, o grupo ligado a Rui Costa, não está perdendo tempo ainda nessas discussões de pré-candidatura e não seria o ideal já definir um nome o quanto antes? A gente busca essa unidade para que a gente chegue ao entendimento o quanto antes. Todavia, é sempre mais importante você pensar no conteúdo dessa proposta. Então, é com muito cuidado que o PT tem feito esse esforço de alinhar na executiva municipal, nas nossas instâncias também estadual, junto com as nossas lideranças, com o nosso governador Rui Costa, com o nosso senador Jacques Wagner, que são também essa expressão da orientação política. Então, a gente entende que esse é um processo de amadurecimento para enfrentar justamente o adversário, enfim, que representa aqui um projeto que está figurado no governo federal, vinculado a Bolsonaro, que tem retirado o direito das pessoas. Então, o que o PT quer, com todo o seu legado, toda a sua história, com a cidade de Salvador, a gente amadurecer esse entendimento e, de fato, dar largada para que a gente apresente essa grande plataforma de Salvador e o PT possa, finalmente, chegar à prefeitura da nossa capital. Você tem um currículo de participação muito na primeiro escalão, das secretarias estratégicas, inclusive, para o governo do Estado. Você participou da Secretaria de Promoção de Políticas para as Mulheres, de combate à pobreza, mas nunca de fato foi uma candidata. Não passou por um cargo público, não foi vereadora, não foi deputada, nem deputada federal. Você acha que isso não pode atrapalhar seus planos de chegar como um nome à Prefeitura de Salvador, pelo fato de não ter sido experimentada, propriamente dita, no cargo público eleita pela população? Eu penso que não, acho que o contrário, porque também não teríamos aí o que chama a rejeição por ter sido já testada várias vezes. Então, penso também que o nosso partido, nesse momento, a própria política, pede esse campo de renovação. Nós estamos aqui, estamos sendo experimentadas na gestão, da construção também de ser dirigente, de ser uma mulher negra, numa cidade que nós temos essa representação. Uma das forças motrizes que precisa também conduzir esse processo é justamente a forma de fazer política. Nós precisamos inovar nesse sentido. Então, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras também tem feito essa movimentação de nomes novos. Os que estão colocados, por exemplo, alguns já participaram de cargos eletivos, outros não, também na experiência executiva. E para um cargo executivo, o perfil da nossa trajetória, o acúmulo do aprendizado que a gente teve, também pode significar aí um ganho
e uma boa sinalização para o eleitorado de Salvador. Já houve algum tipo de conversa com o governador Rui Costa a respeito da candidatura, da pré-candidatura posta, vamos assim dizer? E se de fato, indo à frente, você vai ter que deixar a secretaria agora, né, em mês de abril, para ter o tempo correto, como reza a lei eleitoral. E eu queria saber contigo isso. Já teve alguma conversa com o Rui? Já um eventual substituto à sua atribuição no governo do Estado? É tudo ainda muito recente, essa nossa colocação oficial. Há uma formação para um comunicado ao governador. E logo agora todos nós estamos acompanhando, o governador está em procedimento, mas sem dúvida nosso governador tem acompanhado de maneira democrática, respeitosa, com o partido, nos ajudado a chegar a esse entendimento e oportunamente temos, além do prazo estabelecido, que é o prazo da compatibilização, quando chegarmos ao entendimento desse processo, até lá a gente segue firme também com as tarefas e com nossas atribuições de estar secretária e aí orientando e dialogando com toda a sociedade, com os nossos movimentos e com meus pares colegas para tocar a gestão. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Rosenberg Pinto, em entrevista ao Jornal à Tarde, chegou a dizer que o nome, e em entrevista também ao BNews, chegou a dizer e defender o nome de Guilherme Belintani como candidato do grupo de Rui para enfrentar o candidato de ACM Neto. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: ele diz que o PT foi quem afugentou o Guilherme Belintani pelas críticas que foram dadas ao próprio Belintani, o próprio Guilherme, e defendeu o nome de Nelson Pellegrino para ser o candidato do PT à Prefeitura de Salvador. O que é que você acha dessa posição do líder do governo na Assembleia? Então, respeito a posição dele, obviamente, todavia, as razões que o Belintani atribuiu não foram as declaradas, e sim que ele gostaria de continuar liderando, enfim, a presidência do Bahia, o projeto de vida, não fechou a possibilidade. Enfim, é um direito da pessoa se colocar ou não neste processo. Tem nuances de bastidores que eu não calibro, portanto, não posso apreciá-las. Então, o líder que está conversando emitiu essa opinião. Todavia, eu penso que também tem a visão e as razões que o Belintani explicitou para conhecimento público, que ele preferiu, neste momento, se colocar à disposição de conclusão de uma tarefa que é estar presidente do Bahia. Sobre ele. E sobre o nosso companheiro, um grande secretário, deputado, que tem uma trajetória, que também já participou de outros processos eleitorais, provavelmente tem um recall em termos do nome dele. Também nós estamos conversando e amadurecendo internamente no partido sobre isso, nós dialogaremos, porque agora é a fase da nossa também, é o momento que a gente coloca o nome, conversar com todas as tendências, as forças, e pensar que nesse momento em que Salvador pede uma cara nova, em que Salvador pede um formato de uma nova política, também apreciar isso com o nosso colega Nelson Pellegrino também. Ao tempo que tem esse debate interno do PT com as tendências, também está tendo algum tipo de conversa já com outros partidos para formar aí uma aliança? O PCdoB tem a Olívia já conclamada como pré-candidata, o PP de João Leão, que é aliado do governador, tem o Tinho, e o Avante tem o pastor Sargento Isidório. Pode ter alguma composição com esses nomes? Essa é uma discussão que é conduzida pelos dirigentes, tanto pela executiva municipal como pela nossa, diretória e nossa executiva também estadual. Nosso presidente estadual tem feito essa movimentação já de encontrar esse caminho, definindo, portanto, nosso campo de alianças, né, alguns diálogos e também impressões do nosso governador nesse arranjo também tem participado dessas ações. Todavia, os detalhes dessa movimentação, enfim, desse cotidiano, e isso, sem dúvida, o nosso presidente compartilhará, tem compartilhado aos poucos isso também com a cidade, enfim, com a militância e com o povo de Salvador e também com a imprensa. Então, eu penso que assim que o PT consolide e também o esforço da nossa executiva municipal tem sido nesse diálogo entre nós teremos reuniões organizativas para definir o método e, tão logo a gente defina, isso será publicizado. Para você, qual é a principal crítica que você faz da gestão do prefeito ACM Neto, que deixa a prefeitura, mas que tenta emplacar um sucessor? Então, eu penso que não é uma cidade para todos. Os projetos são demasiado centrados em lugares muito especiais. Você tem uma cidade que precisa ser pensada para todas as pessoas. Então, essa é a nossa principal proposta e desafio de dialogar as demandas, de como a gente compartilha, por exemplo, o investimento que é aplicado através do IPTU. Não pode ser uma coisa centralizada, isso precisa ser de uma forma transparente. E, sobretudo, a cobertura da atenção básica de saúde é um ponto gravíssimo.
porque no que pese, o governo do estado tem feito um conjunto de ações de implantação dos hospitais, o Hospital da Mulher, o Hospital do Subúrbio, são hospitais de alta complexidade. E isso precisa ser complementado na atenção básica de saúde, que a cobertura ainda é muito deficitária, a gente precisa aprimorar. Portanto, um projeto que pensa a saúde da população, nós precisamos ter as condições dessa atenção para... É um principal ponto que eu vejo como também muita fragilidade, entre tantos, como, por exemplo, também a cobertura, o que era creche antigamente, hoje é chamado Centros Municipais de Atenção Infantil. Não é uma política estruturante, enfim, com apenas dando um vale para que as mães possam matricular em espaços privados. Eu acho que isso não cria uma política pública lastreada, pensada para as mulheres dessa cidade. Então, é também um outro ponto que a gente pensa em modular e construir uma proposta consistente e ajustar também, alinhando com todo o legado que o PT tem feito na Bahia. Enfim, nosso governador tem feito pela toda a Bahia. O que a gente quer é ter isso mais consolidado na relação à Prefeitura de Salvador e as grandes obras que nós temos feito aqui. Porque se a gente observar, quando tira esse esqueleto, a questão da mobilidade, por exemplo, seria uma cidade inviabilizada. E hoje nós já estamos modernizando, o governo do estado também participando e colocando o conjunto dessas ações. E o que a gente quer é agregar e possibilitar isso do ponto de vista de uma gestão para o município e transformar, construindo esse projeto para Salvador com as pessoas, os bairros populares, as periferias, as pessoas dessa cidade, todos os setores. Salvador tem um potencial imenso para o aspecto do turismo e que isso precisa ser pensado do ponto de vista da cultura, dessa diversidade dessa gente. E nós vamos conversar e dialogar, construir um programa participativo, assim como foi também a campanha estabelecendo compromissos com a sociedade e trazendo essa experiência inclusiva, participativa, para depois a gente saber exatamente que esse projeto não foi feito em gabinetes e que ele corresponde às demandas e aos anseios reais da população. Então, é isso que a gente pensa em trabalhar. Você acredita que o debate racial vai ser decisivo nessa eleição? É um debate estruturante, é uma força motriz que não pode ser desconsiderada, assim como a gente também não pode desconsiderar a presença das mulheres na política. Então, nós que estamos elaborando e cada vez mais defendendo uma política em que a gente democratiza os espaços, precisa ter essa representatividade que dialoga com a maioria, enfim, da população de Salvador. Nós somos a Roma Negra, nós somos essa cidade de afrodescendentes, né? Quando estivemos agora à frente estamos fazendo esse trabalho, aqui a gente caminha nessa cidade, a gente implantou o edital da década afrodescendente e esses projetos, inclusive, depois foi importante para a consolidação da identidade, enfim, da autoestima das pessoas com feira de inclusão produtiva, um conjunto de projetos também vinculados, enfim, aos nossos jovens, enfim, das periferias e dos bairros populares dessa cidade, mostrando todo o seu potencial. Portanto, a questão racial, a questão das mulheres, as questões de você ter, de fato, esse diálogo com o povo de Salvador e ter isso na representatividade de quem vai liderar esse processo é fundamental. E para encerrar, você acredita que o apoio do ex-presidente Lula vai ser, aí eu repito também um pouco da pergunta anterior, decisivo, porque o PT, mesmo nos tempos áureos, na presidência da República, Lula surfando com popularidade, não conseguiu eleger nenhum prefeito aqui em Salvador. Na verdade, o histórico do PT já mostra isso, não conseguiu eleger nem nos tempos áureos. Você acredita que dessa vez agora vai ser decisivo, Lula como um cabo eleitoral? Penso que sim, Lula é um cabo eleitoral, uma liderança importante, até por todo o processo que a gente vivenciou. Então, toda a farsa em relação ao nome dele, tudo que tem sido representado, as pessoas que se iludiram no antipetismo e que embarcaram no projeto Bolsonaro, que tem aí feito toda a sua discussão de ódio, uma política vazia, sem propostas de políticas para pensar o Brasil, em que ameaça a nossa soberania nacional, em que faz, enfim, um conjunto de alianças para entregar, de fato, as nossas riquezas, sem pensar em geração, de criação de trabalhos para o nosso povo brasileiro. Então, eu penso que as pessoas já entenderam o que significa Bolsonaro, e aqui Bolsonaro é, de fato, ACM Neto, representado no projeto de Bruno Reis. Portanto, a presença de Lula, que foi este presidente hoje, é bom a história se distanciar um pouco mais, porque nos possibilita essa avaliação.
Então, eu entendo que hoje o legado do PT, do que foi a gestão do governo Lula, do que foi a gestão da presidenta Dilma, sobretudo em eixos fundamentais de direitos humanos para a população LGBT, para as mulheres, para a população negra, para os segmentos tradicionais, isso hoje, com as retiradas de direitos, nos dá uma possibilidade de fortalecer e construir esse campo de dizer, gente, nós precisamos retomar a construção do nosso país e esse legado aprimorado, obviamente, entendendo o que nós poderemos aprimorar e ajustar, e é esse legado, é esse aprendizado que nós iremos, enfim, nos dedicar. Aqui em Salvador, o PT tem uma aceitação, não é? O Haddad foi, inclusive, na votação nesse processo, também muito, né, mais votado aqui, e isso explicita, nós tem um campo muito forte, né? O PT aparece aí com 40%, enfim, de intenções de voto, desse reconhecimento por esse legado, e é o que nós vamos também discutir, aprimorar, envolver vários setores, sim, no momento da construção, da articulação, enfim, do campo de aliança com outras forças que foram fundamentais e que nos ajudam também nesse processo a governar, enfim, a Bahia, fazendo essa diferença na vida, enfim, dos baianos e dos baianas. É isso que nós queremos para Salvador, essa Salvador com uma construção efetivamente democrática. É isso que nós queremos com a nossa proposta, enfim, de trazer aqui a nossa pré-candidatura e construir junto com os meus companheiros e companheiras do PT para que a gente possa finalmente chegar à frente da Prefeitura de Salvador. Queria lhe agradecer pelo atender nosso convite e dizer que a gente está sempre à disposição para debatermos ainda mais sobre a eleição, sobre os movimentos e tudo mais. Eu que agradeço a oportunidade e espero a gente cada vez mais conversar. Que esse que é um momento decisivo, enfim, para a cidade de Salvador, para os soteropolitanos. Eu que já estive 20 anos, enfim, estou nessa militância, construindo esse partido, entendo que é a hora do PT e que a nossa militância, enfim, nos ajudará também a consolidar esses caminhos e tirarmos a melhor proposta para enfrentarmos, enfim, esses projetos fascistas, e o que nós vamos fazer aqui agora é apresentar um projeto de inclusão para Salvador. Pois bem, conversamos com Fábia Reis, ela que é pré-candidata a prefeita de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores, vai ter que ainda disputar dentro do partido a alçada de candidata e se coloca à disposição do PT, que vai ter que remar para tentar correr contra o tempo, visto que a oposição ao PT já está bem alinhada. Mas a gente vai acompanhar tudo e você acompanha muito mais no nosso site www.bnews.com.br. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.